Olá pessoal, mais um vídeo do História para Enem. Hoje vamos falar sobre a crise dos mísseis em Cuba. A crise dos mísseis ocorreu em outubro de 1962, foi um incidente diplomático entre Estados Unidos e União Soviética, por causa da instalação de mísseis em Cuba. Em 1959, Fulgêncio Batista é deposto e ocorre a Revolução Cubana, que de início não tinha um caráter socialista. Porém, aos poucos, a relação de Cuba com a União Soviética foram aparecendo aos poucos. O evento é o considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear. Antecedentes: Estados Unidos e União Soviética eram líderes dos blocos ideológicos antagônicos durante o período da Guerra Fria. O primeiro período defendia o capitalismo, enquanto a União Soviética o socialismo. Ambos disputavam cada país a fim de aumentar suas zonas de influência, seja através de ajuda financeira ou intervenções militares. Apesar disso, ambos os países nunca se enfrentaram diretamente. Com a vitória das forças de Fidel Castro na Revolução Cubana em 1959, os Estados Unidos perderam um aliado. Quando Castro anunciou a implantação do regime socialista na ilha, os americanos sabiam que tinham ganhado um inimigo. A resposta dos americanos foi decretar o embargo econômico a Cuba, causando instabilidade na sua economia. Em novembro de 1961, os Estados Unidos instalaram 15 mísseis nucleares Júpiter na Turquia e 30 mísseis na Itália. Essas armas tinham um alcance de 2.400 km e ameaçavam Moscou. Com o começo do embargo americano a Cuba, os Estados Unidos começaram a vigiar o tráfego de navios da ilha caribenha e notaram um aumento de circulação de embarcações com bandeira soviética. Em 14 de outubro de 62, aviões espiões U-2 fotografaram a região de São Cristóvão. As imagens revelam construções de bases e ogivas nucleares instaladas, inclusive com rampas que permitiram o lançamento de mísseis. Para os Estados Unidos, era inadmissível ter mísseis nucleares tão perto do seu território, enquanto para Cuba as armas eram uma garantia que não seriam novamente invadidos. Já a União Soviética mostrava que podia instalar armas no continente americano. Começaria então uma forte disputa entre os dois países. O presidente Kennedy decide gerir a crise com seu grupo de colaboradores mais próximos e se empenha para conseguir uma solução pacífica. Por outra parte, o Estado-Maior americano prefere uma invasão à ilha caribenha ou um ataque aéreo preventivo. A quarentena a Cuba. Assim, os Estados Unidos optam por fazer um bloqueio naval a Cuba, uma quarentena como foi chamada. Nela, a Marinha Americana iria inspecionar os navios de bandeira soviética e aqueles que contivessem armas seriam mandados de volta ao porto de origem. A iniciativa foi apoiada pela OTAN. Em Cuba, a população foi às ruas defender a revolução e criticar o que julgava uma intervenção por seus assuntos internos. Igualmente, o exército cubano se mobilizou esperando uma invasão americana. Quanto à União Soviética, o presidente Nikita Khrushchev não dava mostras de que recuaria. Inclusive, solicitou aos cubanos que disparassem em grupo de aviões que sobrevoassem a ilha. Somente em 26 de outubro, os soviéticos ofereceram uma outra solução. Se comprometeram a retirar os mísseis caso os Estados Unidos não invadissem Cuba. No dia seguinte, um U-2 americano foi derrubado na ilha, fazendo os generais americanos pressionarem o presidente Kennedy para um ataque aéreo. Diante do impasse, a Organização das Nações Unidas convoca seu Conselho de Segurança. No dia 28 de outubro, Khrushchev aceita retirar os mísseis de Cuba. Mais tarde, num acordo extraoficial, os soviéticos exigiram a retirada dos mísseis na Turquia, o que foi feito pelos Estados Unidos. Consequências da crise dos mísseis. Após as 2 semanas de tensas relações entre Estados Unidos e União Soviética e Cuba, a disputa terminou. O incidente provocou a criação de uma linha de contato direto entre a Casa Branca e o Kremlin, que ficaria conhecido como telefone vermelho. Dessa maneira, a crise dos mísseis foi um capítulo entre os dois polos políticos mundiais, como foi a Guerra da Coreia e como seria a Guerra do Vietnã, entre outros conflitos. Uma curiosidade: em cada país, o episódio recebe um nome distinto. Crise do Caribe, na União Soviética, crise de outubro em Cuba e crise dos mísseis nos Estados Unidos. Agradeço a todos que viram o vídeo e peço por gentileza que se inscrevam no canal. Um forte abraço.